Olá, seja muito bem-vinda, bem-vindo a mais um programa Universo Holístico. E hoje nós vamos falar sobre o luto. Isso mesmo, esse assunto tão delicado, tão polêmico, mas que está aqui no nosso dia a dia, fica em evidência a todo instante. E como eu sempre gosto de conversar aqui com vocês no início, né? Eu vou explicar por que que eu escolhi esse tema e vou falar como é que vai ser o nosso programa de hoje, como é que ele vai ser dividido. Então, a escolha do tema é porque eu trato de muitas pessoas que lidam com o luto dentro do consultório e também faço muitos atendimentos, fazendo palestras e também nas escolas, junto com a Liliane Matages, para tratar dessa questão do luto. Então, o luto ele está muito presente no nosso dia a dia, principalmente depois da pandemia, né? Nós tivemos um ápice muito grande com relação a isso, esse aumento gigantesco de questões ligadas ao luto, e as pessoas não sabem muito bem como lidarem com isso. Então, nós estamos aqui para falar sobre esse assunto. Como é que o programa vai ser dividido? Então, conforme eu sempre converso aqui com vocês, né? O programa vai ser dividido em 4 partes. Então, eu vou falar um pouquinho sobre os tipos de luto, quero falar sobre a morte, quero falar sobre as fases do luto, e no final eu vou fazer um exercício para essa questão do luto também. Mas antes de começar esse processo, eu quero trazer uma música para que a gente possa refletir sobre o contexto dela, a letra dela, e é uma música bem bacana, bem singela. Então, vamos ouvir essa música. Tudo que sobe, desce, tudo que entra, sai. Hoje você me vê, amanhã talvez não veja mais. Tudo que nasce morre, tudo que vem se vai. Hoje morreu o sonho, que ele descanse em paz. Não temos controle, o tempo é ligeiro. Na estrada da vida somos passageiros, mas que Deus guarde cada estrela mais no céu. As lembranças ficam, não tem como voltar para aquele momento, naquele lugar, aquele sorriso jamais verá de novo. Onde estiver, olha por mim. O meu amor não vai ter fim. Tudo que passou
Muito bem. Por que eu quis trazer essa canção, né, para a nossa conversa de hoje? Porque nós precisamos enxergar a morte de uma forma um pouquinho diferente do que a gente enxerga. E o luto também. E para começar, nós vamos desmistificar, porque muitas vezes nós pensamos que o luto ele está ligado exclusivamente ao fato da morte de alguém. E não é. Sabe por que não é? Porque nós temos outros tipos de luto. Então, vamos conversar aqui a respeito disso. Vou mostrar para vocês. O luto, ele pode ser pela morte de pessoas queridas, pela morte dos pets, pelo diagnóstico de uma doença grave, pode ser pela perda de um emprego, pelo fim de um relacionamento, pela mudança de casa, de estado, de cidade, de país. Tudo isso causa um luto, porque o luto, ele encerra um ciclo, e todo encerramento de ciclo, ele vai trazer uma dor. E daí, eu vou falar aqui uma coisa bem interessante com relação a essa questão do luto. Por quê? O luto, ele é um processo natural, universal e singular. E ele se dá diante da ruptura desse vínculo significativo. Por que ele é natural? Porque vamos nascer, crescer, viver e morrer. Todos, sem exceção, todos nós nascemos, crescemos, vivemos e morremos. A partir do dia que a gente nasce, a gente já pode morrer. Porque essa é a lei da vida. A morte é a única coisa certa. Só que a gente, na sociedade que nós vivemos, não somos ensinados a lidar com a morte. Nós não temos esse assunto na nossa vida. Nós não falamos sobre morte. Então, todos sabemos que isso vai acontecer, mas é um assunto que fica lá, ó, jogado embaixo do tapete, enfiadinho na gaveta, onde ninguém conversa sobre isso. E é universal por quê? Porque todo mundo passa por esse processo. E é singular porque ele é único. Cada um vivencia o processo de dor, de luto, de morte, de fim de um relacionamento, da perda de um emprego, da mudança de lugar, de uma forma diferente. Por quê? Está relacionado com os seus valores, com os seus conceitos, com as suas crenças, com aquilo que a pessoa aprendeu. Então, quando nós rompemos um vínculo, nós encerramos um ciclo, nós temos aí a possibilidade de um processo de luto. Então, vamos falar sobre a questão da morte, né? Porque morrer, como eu disse, faz parte da vida, mas nós não somos uma sociedade onde nós somos ensinados a tratar a morte com naturalidade. Nem o envelhecimento, nem a morte. E qual é a questão quando você não vê a morte como um processo natural? Causa uma dor muito grande quando ela acontece. E então, nós podemos dizer que, por exemplo, antes da pandemia, para cada uma pessoa que morria, existiam 4 enlutados. Então, 4 pessoas da família ou pessoas próximas ficavam nesse processo de luto para cada integrante. Só que a pandemia, ela trouxe um aumento gigantesco disso. Ela mais do que dobrou o número de pessoas para cada pessoa que morre. Então, hoje, depois da pandemia, para cada uma pessoa que morre, nós temos 9 pessoas em processo de luto. Isso mesmo, 9 pessoas. E como eu disse, o luto ele é muito singular, muito específico. Antigamente diziam que o luto ele levava de 6 meses a 2 anos para a pessoa processar essa perda do luto. Só que não é bem assim que isso acontece. Hoje em dia, os psicólogos, os terapeutas, os psiquiatras já dizem que cada um tem o seu tempo para levar, para compreender esse processo. E é muito importante dizer que muitas vezes o término de um relacionamento afetivo talvez seja um luto até mais complexo de se lidar do que quando alguém morre. Sabe por quê? Porque quando alguém morre, a gente sabe que morreu, que aquele processo, infelizmente, não tem volta, não dá para desmorrer, né? Então, a pessoa vai ter que lidar com aquela situação definitivamente. Agora, quando existe um término de relacionamento afetivo, ou um término, às vezes um término de amizade, né, uma ruptura brusca nesse sentido, sempre fica uma pergunta: e se a pessoa voltar? E se acontecer da pessoa me procurar? E se eu for lá e a gente conseguir se reconciliar? Então, o e se, ele fica martelando na cabeça das pessoas. Só que o e se não existe, gente. O e se é só uma crença que nós temos
que fica infernizando a nossa mente. Então, é mais complexo lidar, porque a pessoa muitas vezes não consegue encerrar esse ciclo, colocar realmente um ponto final nisso tudo. E tem uma outra questão que é bem importante a gente trazer aqui. O primeiro ano ligado ao luto é o ano mais difícil. Por que que é o mais difícil? Porque nós temos muitos momentos em que nós vamos lembrar daquela situação, daquela pessoa, daquele bichinho, daquela história, porque nós temos os aniversários, nós temos as comemorações, as datas festivas, não é verdade? E tudo isso causa uma certa dor, faz com que a pessoa que esteja enlutada reviva e fique pensando como era antes, como era quando a pessoa estava aqui, como era quando estávamos juntos. Então, isso é um processo que é mais desafiador. O primeiro ano ele é o mais desafiador de todos. Conforme você vai, conforme vai passando o tempo, as coisas vão ficando mais leves de se lidar. É importante ter noção, né, ter a consciência na realidade de que, como eu disse, cada pessoa vai lidar com o luto de uma forma diferente. E como a gente não conversa sobre a morte, quando a morte acontece, ela não é vista como um processo natural. E o que a pandemia também trouxe para a gente? Um aumento significativo das mortes, mortes inclusive de pessoas com idades que a gente tecnicamente não acredita que as pessoas possam morrer, né? A morte dos jovens, de pessoas novas. E isso causa um impacto na nossa vida também. E daí, uma outra coisa que aconteceu junto com a pandemia foi o fato dos rituais não terem sido concluídos. Nós somos seres humanos que vivemos de rituais. Claro que aqui na nossa sociedade, aqui no Brasil, por exemplo, nós temos alguns hábitos ritualísticos, né? É o ritual do batismo, é o ritual do casamento, é o ritual do velório, do funeral. Nós não temos o rito da passagem para quando a menina fica mocinha e menstrua, para quando o menino vira um hominho, mas muitas civilizações, principalmente os índios, né? Eles trazem isso sempre com uma festividade, sempre com um movimento de ritual. Essa ritualística ela é muito importante. E o que aconteceu durante a pandemia? Muitas pessoas não puderam enterrar os seus mortos, não puderam estar com os seus mortos nos seus momentos finais. E isso traz uma dor que é além do luto. Então é como se essa pessoa que estivesse enlutada, ela tivesse enlutada duplamente, triplamente, porque ela não pôde vivenciar essa cerimônia. Por isso que é extremamente importante que se faça um ritual para que esse contexto possa ser finalizado. Eu tenho um caso muito interessante, que é de um garotinho de 5 anos, que perdeu a avó, e era uma avó que vivia viajando, né, sempre trazia presentes, etc. e tal. E quando ela faleceu, os pais, a família, eles decidiram que não levariam a criança para o velório, para o cemitério. Contaram que a vovó tinha falecido, né, que a vovó tinha ido morar no céu. Tinha ido fazer uma viagem, ia ficar lá no céu e não voltava mais. E a criança não foi ao velório. É claro que aqui vai de cada um, eu estou trazendo apenas um contexto, uma história, para que se faça uma reflexão a respeito disso. E essa criança, ela não vivencializou esse contexto de despedida da avó. E o que aconteceu? Depois que tudo passou, ela cresceu sempre com a sensação de que a avó não tinha morrido, de que a avó tinha só viajado e que nunca mais tinha voltado. Ficou um vazio dentro dela, porque ela não pôde se despedir da avó. Então, esse momento de despedida é importante. Conversar sobre as crianças, sobre a morte é importante. Conversar abertamente com a família é importante. E daí tem uma frase que eu acho fantástica e que precisa ser trazida aqui. Que assim, o luto, ele é individual, mas ele não precisa ser solitário. E não precisa mesmo, viu, gente? Por quê? Porque cada um, como eu disse, vai vivenciar o luto a seu modo. Tem pessoas que vão ficar enfurnadas dentro de casa e não vão querer falar com ninguém. Tem pessoas que vão falar o tempo inteiro a respeito daquela pessoa que se foi. Tem pessoas que vão ficar relembrando tudo que foi vivido e ela só fica no passado vivenciando tudo aquilo que aconteceu com ela e com aquela pessoa querida que se foi.
Cada um vai ter uma forma diferente de lidar com o luto, e não existe certo ou errado. O que é importante dentro desse processo é você acolher o seu sentimento. E daí nós chegamos num outro ponto que é fundamental. Nós vivemos numa sociedade que, além de não falar sobre a morte e tratar disso com naturalidade, apesar da dor que ela causa, é uma sociedade que fica cobrando de você que você não pode ficar triste, que você vai ter que melhorar, que você vai ter que sorrir, e que o luto vai ser superado, e que você tem que passar por cima disso. E não é assim. Ó, vou desmistificar aqui uma coisa: luto não se supera. Luto, você aprende a conviver com ele. Ele vai fazer parte da sua vida, porque não é possível fazer com que aquela dor que você sentiu seja tirada da sua história, do seu coração. Não dá. Aquilo vai ficar para sempre ali. Você apenas vai aprender a conviver nessa nova realidade, nesse novo contexto, com a nova situação. Então é importante que você aprenda a lidar com o luto dentro desses processos que você está vivenciando. E como é que você faz? Vai ter que acolher. Eu já falei aqui em outros momentos, né, e sempre coloco isso nos meus conteúdos, que não dá para excluir as coisas da nossa vida. A exclusão não funciona, gente. Tudo aquilo que você quer excluir vai ficando cada vez mais gigante, e te atormenta profundamente. Então você tem que aprender a lidar com essas questões, principalmente as emoções e os sentimentos. E como é que você faz para lidar com essa questão das emoções e dos sentimentos? Você acolhe. Tô triste? Sim, tô triste, então eu vou acolher a tristeza. E lembrem-se, sempre que tem um sentimento, eu vou colocar aqui entre aspas, tido como negativo, vai ter um sentimento positivo para ele. Tô me sentindo triste? Eu vou olhar para a tristeza e vou acolher a tristeza, mas eu vou trazer junto a alegria, porque a alegria também está ali, ela só está escondidinha atrás da tristeza, e eu vou olhar para ela. É claro que os primeiros dias, o primeiro mês, o primeiro ano, como eu disse, ele é o mais desafiador, mas as primeiras semanas são as mais fortes de impacto, porque você vai ter que conviver com a ausência daquela pessoa, daquele bichinho, daquele emprego, daquele relacionamento. E você vai ter que se reestruturar diante da nova realidade. Então, para cada canto da casa que você olhar, você vai ter uma lembrança. Para cada cheiro que você sentir, para cada comida que você vê, para cada música que você ouvir, tudo isso vai fazer, são gatilhos que vão desencadear uma memória. E daí o que é importante você ter em mente? Que as memórias, elas estão presentes e a gente muitas vezes não percebe que esses gatilhos acontecem de forma muito sutil. Às vezes você não percebe que só pelo fato de você estar ouvindo uma música distante, aquela música lembra a pessoa, e aquilo pode fazer você ficar triste, e de repente você fica triste e nem sabe por quê. Às vezes foi algo que você ouviu, que você percebeu, que você viu, que você sentiu. Às vezes não está consciente, mas é necessário acolher. O que eu sempre digo para as pessoas que eu trabalho, quando a gente trabalha com o luto, acolhe esse sentimento. Eu não acho saudável que você fique prostrada um dia inteiro na cama por semanas e semanas e semanas vivendo o luto. Se chega nesse nível, você precisa de ajuda. E daí lembra que eu disse que o luto ele é individual, mas não precisa ser solitário? Então, muitas vezes, a gente precisa de ajuda, sim. Às vezes, a gente precisa olhar para essa realidade e admitir, eu não consigo sozinho. Então, eu vou buscar ajuda na terapia, no psicólogo, no psiquiatra, no grupo de apoio. Por quê? Cada um vai lidar do seu jeito. E não está errado, entende? Então, para de se punir com relação a isso. Acolhe o que está acontecendo. E daí, o que você precisa fazer? Não vou conseguir sozinho? Então, existem vários grupos de apoio. A pandemia também trouxe essa possibilidade de você interagir com outras pessoas que estão passando pelo mesmo processo que você. Isso fortalece, sabe por que fortalece? Porque lá, da mesma maneira que eu falei da necessidade dos ritos, os grupos fortalecem, porque estão todos unidos em prol do mesmo propósito.
Lembra que eu falei que no caso dos ritos, as pessoas vão ao velório, o que elas fazem? Elas vão abraçar, acolher, estão todos envolvidos naquela dor. Elas estão ali em solidariedade em função à pessoa que faleceu e à família do que ficou. E elas vão falar de coisas, vão lembrar do falecido, cada um vai lembrar o seu modo, coisas bonitas, coisas tristes, coisas engraçadas, cada um vai estar ali trazendo a memória e plantando naquele potinho essa união, esse afago. E no grupo, quando você vai para um grupo de apoio ao enlutado, é isso que acontece, porque você vai ouvir histórias ali de pessoas que passaram por situações semelhantes às suas, que estão vivenciando dores semelhantes às suas, e cada um pode contribuir um pouquinho com o outro, mostrando como é que ele está se ajudando, como é que ele está fazendo. Então, é importante pedir ajuda, sim. E cada um vai sentir no seu momento como é fazer esse movimento. E daí, eu estava falando sobre a necessidade também de você acolher o que você está sentindo, que ficar prostrado na cama, na minha percepção, não é a coisa mais saudável do mundo. Por isso que você precisa se forçar, muitas vezes, a levantar, a cozinhar, a conviver com as pessoas dentro do seu tempo. Respeita o seu tempo, mas não fica lá enfurnada o tempo inteiro, porque isso não vai ser saudável para você. E tem um outro aspecto que é preciso também lembrar, que muitas pessoas, às vezes, elas não conseguem lidar com a perda. A dor para elas é tão grande, que elas fazem de conta que nada aconteceu. Elas engatam a primeira e vão ali, ó, vivendo o dia a dia delas, sem se dar o tempo necessário para vivenciar o luto. E isso não é saudável, sabe por quê? Isso vai ter um preço. Lá na frente, de alguma forma, em algum momento, alguma coisa acontece que vai trazer esse gatilho à tona. E a dor vai ser muito maior, porque ela vai ter que lidar com dois processos. Com o processo da perda, né, do luto, do ciclo que se encerrou, vai ter que lidar com o processo atual, que foi o gatilho que desencadeou toda essa dor, e ela vai ter que lidar com todas essas emoções ao mesmo tempo. Então não é saudável fazer de conta que as coisas não aconteceram. Claro que tem pessoas que são mais racionais e vão lidar de uma forma mais racional. Existem outras pessoas que, em função da sua crença religiosa, vão lidar melhor com essas questões. Mas não existe comparação. Isso é importante ficar claro para vocês. Não dá para comparar, porque cada ser é único. E daí nós precisamos falar, então, sobre as fases do luto. E quais são as fases do luto, né? Vamos falar aqui que as fases do luto, vou trazer para vocês. Elas são... Opa, eu falo depois disso aqui, tá? As fases do luto são a negação, a raiva, a barganha, a tristeza e a aceitação. O que é a negação? Quando a gente recebe o diagnóstico de uma doença, quando a gente recebe a informação de que alguém se foi, quando um relacionamento chega ao fim, quando você se vê no processo de ter que mudar de cidade, de país, de escola, você não quer, você fica com uma dor, você não aceita aquilo que está acontecendo. Esse é o processo da negação. Eu não acredito que isso está acontecendo. O processo da raiva é aquele onde você tem raiva das coisas que aconteceram. E daí você vai perguntar, por que comigo? Por que com ele? Por que isso tinha que acontecer? Porque não está certo, não está justo. Deus está sendo injusto comigo, injusto conosco. Então a raiva, ela também faz parte. Daí vem a barganha. O que é a barganha? É quando você fica vivenciando as coisas e pensa assim, puxa, e se eu tivesse feito tal coisa, será que o relacionamento não teria acabado? Se eu tivesse sido mais gentil, será que as coisas teriam sido dessa maneira? Puxa, e se eu tivesse me despedido da pessoa, será que teria sido diferente? Na barganha, você fica no e se o tempo todo. E o e se, gente, não existe. Não existe o e se, porque as coisas já foram, já aconteceu. E ficar nessa barganha é um processo de chicotinho, você fica se chicoteando com possibilidades que não existem e não vão existir. Eu sinto muito. A tristeza, a depressão, ela é aquele momento onde você tem uma dor e fica triste por tudo que aconteceu.
Só que essa tristeza, essa depressão, não é a tristeza e a depressão onde você fica largada em cima da cama, jogada e trancada dentro do quarto, onde você não quer conviver com ninguém. Não, é aquele momento onde você vai sentir a saudade, onde você vai sentir a dor, você vai ter as lembranças e aquilo vai te fazer chorar, e você vai ter a tristeza de não ter mais a pessoa aqui do seu lado, de não ter mais o bichinho para você brincar. Então, é um processo onde a tristeza faz parte, mas é uma tristeza que você consegue lidar. E a aceitação é aquela fase onde você fala, tudo bem, agora eu já entendi, isso foi, a vida foi assim, tudo isso aconteceu dessa forma, e eu vou precisar seguir em frente, porque é assim que é a vida. A vida, ela não para, gente, ela vive em constante movimento, então a vida não para porque você perdeu alguém, a vida não para porque você terminou um relacionamento, a vida não para porque você mudou de cidade, a vida não para porque você perdeu o emprego, então a vida não para. E é necessário que a gente continue, e a aceitação é você compreender, puxa, agora o que eu vou fazer para continuar a minha vida com essa nova realidade. E esse é o processo de aceitação. Agora, vem aqui uma coisa bem importante. Não significa que você vá vivenciar essas fases que eu trouxe, que são as fases do luto, exatamente dessa maneira como eu coloquei aqui. Muito pelo contrário, você pode vivenciar essas fases de diversas formas. Pode ser que num único dia você acorde com raiva, depois você vá para a negação, daí você vá lá para a aceitação, daí você volta para a tristeza, daí você fica na barganha. Pode ser que você fique uma semana em cada uma dessas fases. Não existe roteiro, e isso é muito importante você compreender. Não existe um roteiro para lidar com essas fases do luto, porque é muito único, cada pessoa vai vivenciar de uma maneira. E você vai compreender que é normal ficar nessa inconstância, ficar um dia bem, um dia mal, 2 dias muito ruim, 3 dias muito bem, 5 dias péssimo e um dia bom. É normal. Daí lembra do que eu disse, acolhe aquilo que você está sentindo. Peça para que as pessoas respeitem a sua fase, respeitem a sua dor. Mas eu digo, avalia se você realmente vai conseguir lidar com isso sozinho, porque pode ser que você precise de ajuda. Então vá buscar ajuda. Às vezes a gente não consegue dar conta. Então busque auxílio, busque apoio, seja da forma como for. E o apoio, muitas vezes, ele pode se dar de diferentes formas. Existem vários filmes muito interessantes que tratam do luto. Eu vou citar aqui alguns que eu acho que são bem interessantes, são filmes recentes. Eu vou citar um para crianças, por exemplo, dois para crianças, que eu acho que tratam o luto de uma forma bem bacana. É o Bambi e o Rei Leão. São desenhos animados que trazem à tona esse tema da morte e que a gente precisa trabalhar com isso. Então, é um bom contexto para você conversar com as crianças sobre esse assunto. Nós podemos falar um filme mais recente, que também é um desenho animado, mas que eu acho que ele é mais adulto, que retrata essa questão da morte, que é o Soul, é um desenho da Pixar, né? Nós também temos outros filmes num contexto mais fortes que falam a respeito da morte. Então, nós temos aquele filme Beleza Oculta, com Will Smith, que é fantástico, que fala muito sobre a questão da morte, do suicídio. Ele é um bom tema para se trabalhar e para a gente rever esse contexto. Temos A Cabana, que é um filme belíssimo, que também fala a respeito desse processo do luto e de você lidar com situações trágicas também. Nós temos Como Eu Era Antes de Você, que é um filme que retrata essa questão das doenças. Então, são filmes que podem ajudar dentro desse processo a você trabalhar essa questão do luto. Nós temos livros, daí eu vou deixar também para quem quiser, eu fiz um arquivozinho com vários filmes, alguns livros e também locais de apoio aos enlutados. Então, se você quiser, depois você me chama, me manda um WhatsApp e eu encaminho para você esse PDF, tá? Com as informações dos filmes, das sugestões de livros e dos locais de apoio aos enlutados, porque acho que é bem importante você ter isso em mãos para te ajudar nesse processo. E vamos aqui, né, colocar uma outra questão que é bem importante também, que eu estava falando ali a respeito da pandemia, que a pandemia também deixou
um contexto muito ligado à culpa, porque muitas pessoas tiveram que lidar não só com a dor da perda, né, mas a dor da culpa, a culpa por não ter estado presente na hora da morte, a culpa, eu vou voltar aqui o slide, né, a culpa de muitas vezes ter sido você o contaminado quem fez a transmissão para aquela pessoa que morreu, a culpa de ter se deixado contaminar, a culpa de ter deixado a pessoa morrer sozinha. Então, a pandemia, ela trouxe esse agravante e esse processo aqui que fica mais doloroso ainda, porque a pessoa vai ter que lidar com muitas questões ao mesmo tempo. Então, é importante que a gente trate essa culpa para que você não fique no processo. E essa culpa, eu estou falando aqui da pandemia, mas ela existe também nos outros processos de desligamento. E aqui eu estou falando de desligamento não só no sentido da morte, tá? Às vezes na ruptura de um relacionamento, às vezes fica uma culpa de eu não ter dito um eu te amo, de eu não ter me despedido adequadamente, por eu não ter dado um abraço, porque às vezes a última conversa foi uma briga, e daí o relacionamento acabou, a pessoa morreu, então fica uma dor ligada à culpa. Às vezes fica uma sensação de eu não ter me despedido adequadamente, porque eu não sabia que a pessoa ia falecer. Às vezes eu não entendi o diagnóstico do médico, não entendi que o estado da pessoa era tão grave e eu não consegui me despedir com antecedência. Às vezes não foi possível. Então nós temos várias questões ligadas a isso que precisam ser olhadas e ser tratadas em paralelo com o luto. E eu vou olhar aqui um pouquinho, né, para os comentários que foram feitos, para tratar individualmente cada um desses comentários. Então, vou falar aqui com as pessoas, né? A Débora, ela falou que ela perdeu a irmã há 18 anos atrás de forma violenta, e até hoje não superou. E é isso, Débora, quando existe um trauma gigante como esse, pode ficar esse resquício, às vezes, da culpa, às vezes de não ter feito da maneira como foi. E o que você precisa trabalhar? Que, independente do que aconteceu, cada um, gente, tem um destino a cumprir. Isso é muito importante ficar claro, né? Que cada um tem um destino a cumprir. O meu destino é diferente do seu destino, que é diferente do destino dela, que é diferente do destino do outro. E nós não sabemos quais são os desígnios do Criador para cada destino que existe aqui para ser cumprido. Então, é necessário fazer um trabalho para poder liberar qualquer tipo de sensação que possa ter ficado, inclusive do trauma de ter sido uma morte violenta. E o que nós vamos fazer no final é um exercício para que você possa fazer esse movimento de despedida. Porque, gente, dentro do luto precisa ter essa despedida. Lembra que eu falei lá dos rituais? Que é necessário fazer esse movimento de você se despedir? E é isso que nós vamos fazer aqui hoje, para você poder ficar um pouco mais em paz. E saiba que independente do que aconteceu, seja uma morte, seja um fim de relacionamento, seja uma distância de país, porque você está morando muito longe das pessoas que ama, nós estamos interligados. Existe o fio invisível do amor que nos conecta. E quando nós entramos em contato com esse fio invisível do amor, e nós reconhecemos e damos um lugar a ele, fica mais fácil lidar com a questão do luto. E uma outra palavrinha-chave para a gente lidar com o luto é a gratidão. Quando a gente tem gratidão pelos momentos em que vivemos juntos, pelas coisas que pudemos aprender juntas, a gratidão, ela preenche aquele espaço de dor e ela ajuda a superar o luto. A gente vai falar disso mais um pouquinho para frente. Vou continuar vendo aqui as mensagens que eu recebi, tá? A Estela, ela disse que perdeu a irmã faz 50 dias para o câncer. Então, Estela, quando é um diagnóstico de uma doença, né, fica mais desafiador também. E daí nós precisamos trabalhar uma outra questão. Muitas vezes, a família fica muito dividida entre ver a pessoa sofrendo, estar naquela dor, principalmente no caso do câncer, que às vezes é muito agressivo e é muito doloroso o processo, a pessoa sofre muito, a pessoa muitas vezes fica naquela sensação assim, eu não quero ver a pessoa sofrendo, a pessoa está com dor e muitas vezes a gente não consegue fazer nada, não consegue vivenciar aquela dor pela pessoa que está ali na cama, mas também tem o apego, não quero deixar a pessoa aí.
E daí nós precisamos trabalhar o quê? Essa gratidão que eu estava falando. A gratidão pelos momentos em que vocês puderam compartilhar as coisas boas. E é preciso deixar a pessoa ir, fazer esse movimento de despedida. É claro que nós gostaríamos de ficar aqui para sempre, mas nós sabemos que a morte ela existe e que não vai existir o para sempre. O para sempre existe dentro do nosso coração, não aqui na questão física. Então nós precisamos fazer esse movimento de se desligar, de deixar fluir, de deixar ir, né? E é um movimento bem desafiador. A Cris também está falando que o esposo faleceu faz 11 meses, né? 11 meses de câncer no estômago. E daí ela disse que eu defini as fases do luto de forma perfeita, que é assim que ela se sente. E é isso mesmo, Cris. E é isso, ó, você está passando aí, está quase chegando a 1 ano desse processo do luto do seu marido. E o que você vai vivenciar? Várias vezes esse momento. Então, a minha pergunta para você é assim, você ainda está com a aliança no dedo? Talvez seja um momento de pensar em encerrando esse ciclo. Às vezes a aliança no dedo, ela também está te prendendo e está deixando uma marca cada vez mais difícil de lidar com o luto, porque cada vez que você olha para a aliança, você lembra daquilo. E guardar a aliança pode ser um processo de cura, um processo que você pode fazer no sentido de mantê-lo dentro do seu coração. Essa aliança que une vocês, ela vai existir para sempre, mesmo que no futuro você tenha um outro relacionamento. Isso também serve para quem perde, né, para quem encerra relacionamentos afetivos. Existe a dor da perda naquele instante, mas essa pessoa sempre vai fazer parte da sua história, ela sempre vai ter um lugar na sua vida, da mesma forma que você vai ter um lugar na vida dela. Só que agora os vínculos, eles são outros, eles são aqui dentro do coração, eles são aqui na nossa memória, na nossa lembrança. Então é preciso fazer esse processo do passo a passo do luto. A Estela disse que no caso da irmã, né, deixa eu ver, estava com metástase nos ossos, ela estava enfrentando, estava definhando e sentindo muitas dores. E hoje ela tem que administrar as 2 filhas que adoravam a tia, a outra irmã que está muito depressiva. Então, e daí, olha, lidar com as crianças dentro desse processo do luto não é fácil. Mas como é que você pode trabalhar isso? Fazer esse movimento de falar para suas filhas e falar para essa sua outra irmã que, mesmo dentro dessa dor enorme, essa irmã que faleceu, ela continua presente. Ela continua presente nas lembranças, nos momentos em que vocês viveram juntos, e que isso vai ficar para sempre guardado dentro do coração de vocês. Além das fotos, né? Porque hoje em dia a gente tem muitas fotos para lembrar das pessoas queridas. Então, encarar esse processo da forma mais natural possível e conversar sobre o que está acontecendo. Então, conversar sobre a dor. Não fazer de conta que as coisas não acontecem, porque muitas vezes, quando as pessoas ficam nesse estado dentro da família, assim, então a gente não vai falar sobre esse assunto. Nem vamos tocar no nome da pessoa que morreu, porque é para não criar qualquer sentimento aqui. Gente, isso não funciona, porque cada um vai vivenciar o luto lá, ó, de forma solitária. E lembre, o luto é individual, cada um vai vivenciar do seu jeito, mas vocês podem se unir na dor. Então, falar sobre as pessoas, sobre a pessoa que faleceu junto com a família, pode ser muito curador, pode ser um processo de alívio para todas as pessoas ali envolvidas. Então, conversar e trazer as lembranças tristes, acolher a dor dessas crianças que estão com saudade da tia, acolher a dor dessa irmã que está sofrendo pela irmã que faleceu, pode ser muito curador para todos vocês. Então, pensa nessa questão de fazer esse movimento, né? A Estela também está colocando que os pais são idosos, que ela não sabe em que momento ela vai conseguir vivenciar o luto. Talvez conversar mesmo, uma reunião de família para lembrar as coisas boas, fazer esse movimento de honrar aquele que foi de uma forma saudável. E aqui, gente, é isso que a gente vai trabalhar nesse exercício, sabe? É esse movimento de você poder honrar aquele que foi de uma forma saudável, de uma forma que seja saudável para você, não através da dor. Você não precisa repetir padrões familiares, não precisa repetir padrões
de sofrimento. Não é necessário que isso aconteça, tá? A Priscila está falando, né, que ela sofreu 6 grandes perdas nos últimos 6 anos, mas há 6 meses a vida tirou o pai dela e que ela nunca imaginou que ela viveria tamanha dor. E o luto é realmente um sentimento insuportável e está difícil para ela. Então, Priscila, o luto realmente é um sentimento muito desafiador. E no seu caso, 6 pessoas, né? Nos últimos tempos, é um número grande. E o pai, há 6 meses, pode ser desafiador, principalmente se você tinha uma ligação muito forte com o seu pai. Então, como é que você pode fazer, né, para lidar com todas essas perdas? É preciso, em primeiro lugar, verificar se essas perdas são decorrentes de um padrão de repetição familiar, porque muitas vezes existe um padrão repetitivo na família. Então, por exemplo, aquela família onde todo mundo sofre do coração, onde todo mundo tem câncer, onde todo mundo morre jovem. Então, são padrões de repetição familiar que precisam ser tratados. E como é que a gente ressignifica isso? A constelação familiar é uma forma de ressignificar tudo isso. Então, existe essa possibilidade, né, de ressignificar todas essas questões. Mas, independente de olhar para a questão do padrão familiar, para ressignificar, e por que precisa ressignificar? Para que isso não continue acontecendo. É necessário também que você olhe para todas essas perdas e saiba que todos eles estão juntos lá em algum lugar. Você que está aqui, mas que eles vivem de você dentro do seu coração e que você pode imaginá-los na sua frente a qualquer instante para poder fazer esse movimento de matar a saudade. Você pode pegar uma foto, de lembrá-los com alegria. E conforme a gente vai colocando esse movimento de gratidão que eu falei, né? Agradecer por você ter podido ficar com eles pelo tempo que foi. Isso é fundamental durante esse processo. É muito importante para que você possa ir fazendo essa cura interna dentro de você. Então, qual é a minha proposta agora? Nós fazemos um exercício para essa questão do luto. Então, vou pedir para vocês ficarem aí num local confortável, num local agradável, né, onde vocês possam entrar em contato com a respiração de vocês e vai fazendo esse movimento mesmo, ó, de inspirar e soltar, e cada vez que você inspira e solta, você vai entrando em contato cada vez mais com a sua respiração. É esse o movimento de inspirar e soltar. E vai percebendo o ar entrando pelo nariz, descendo pela garganta, chegando aos pulmões, sendo expelido pela boca. E cada vez que você inspira e solta, vai se conectando mais e mais com a respiração. Vai se conectando com o seu corpo e vai falando para sua mente consciente, para sua mente inconsciente, que a partir de agora, todo o foco é no corpo, nas emoções, nas percepções. Inspire e solta. E eu quero que agora você imagine, numa distância que seja muito confortável para você, a situação, a pessoa, o relacionamento, o bichinho, enfim. Esse processo de luto que você está vivendo. Se for com alguém, coloque esse alguém na sua frente nessa distância confortável. Se for com uma situação, coloque a situação. Se for o bichinho, põe o bichinho. Se é um relacionamento que findou, coloca o relacionamento. Numa distância que seja confortável para você. E nesse movimento, eu quero que você olhe para isso e diga: eu vejo você.
Você tem um lugar na minha história, na minha vida e no meu coração. O destino nos separou, mas apenas fisicamente. Hoje, nós vivemos em mundos diferentes, fisicamente. Mas estamos conectados pelo fio invisível do amor. Vai respirando e verifica se você ainda pode dizer: eu agradeço por tudo que aprendi com você. Eu agradeço por tudo que eu pude ensinar para você. Nós vivemos coisas boas e coisas ruins. Momentos bons e momentos não tão bons. Assim é a vida. Mas a partir de agora, cada um de nós tem um caminho diferente a seguir. Cada um de nós vai seguir o seu destino. Eu te levo do meu coração. E sei que estamos conectados pelo fio invisível do amor. Respira e verifica se é possível dizer: levo comigo a gratidão de termos convivido juntos. E sente essa gratidão dentro do seu peito. Sente essa gratidão expandindo dentro de você. A gratidão por todos os momentos que passaram juntos. A gratidão por todas as circunstâncias e acontecimentos. Porque tudo faz parte. Tudo está registrado na história de vocês. E com essa gratidão, vai sentindo que vocês vão se afastando. E perceba que essa pessoa, essa situação, esse bichinho, vai seguindo o caminho dele. E você vai seguindo o seu, levando dentro de você a gratidão, as memórias e essa conexão do fio invisível do amor, que mantém vocês conectados para sempre. Vai respirando e vai se vendo seguindo em direção à vida. E vai percebendo como é que você está se sentindo. Se teve alguém que teve dificuldade em fazer o exercício, não conseguiu fazer as frases, pode me chamar no grupo ou lá no privado, porque eu vou dar um auxílio, eu vou ajudar a fazer esse processo, porque isso é muito importante. Se teve alguém que conseguiu fazer o exercício, mas no final ainda ficou com alguma sensação, algum sentimento, alguma emoção que não está agradável, que não foi leve, também pode me chamar, que a gente vai fazer esse processo. Porque a ideia aqui é que você consiga fazer esse movimento de despedida. E talvez seja importante repetir isso outras vezes.
Muitas vezes não é só com uma vez que isso fica bom, né? Não é só com uma vez que isso acalma e aquieta o coração. Então você pode fazer esse exercício quantas vezes forem necessárias. O exercício de se despedir, de abraçar, e de deixar a pessoa com o que é dela e ficar com o que é seu, de você poder fazer esse movimento de ficar conectada com o fio invisível do amor. Isso, gente, é poderosíssimo. E sentir essa gratidão é fantástico. Então, qual era a ideia, né, de falar sobre isso hoje? Eu vou fazer uma revisão aqui de tudo que a gente tratou, vou fazer um apanhado para quem chegou no final poder compreender. Nós trabalhamos hoje sobre essa energia do luto. Eu disse que nós não somos ensinados a lidar com o luto, com a morte. Nós sempre colocamos essa questão da morte para debaixo do tapete. A morte não é vista com naturalidade. Nós precisamos aprender a lidar com esse processo, aprender a olhar para a morte e entender que ela faz parte da vida, entender que ela é a consequência, ela é um outro ciclo, né? Porque a vida continua de uma outra maneira. A nossa vida ela não para porque as pessoas morreram. Da mesma maneira que quando nós morremos, a vida não vai parar para as pessoas que ficaram. Então, esse processo ele é cíclico e contínuo. Nós precisamos aprender a olhar para a morte com mais naturalidade. Eu também falei que o luto ele é um processo individual, mas ele não precisa ser solitário. Que você pode sim pedir ajuda, pode e deve pedir ajuda e recorrer a apoio, seja do terapeuta, do psicólogo, do psiquiatra, dos grupos de apoio, que é necessário acolher essa dor do luto. Que o luto, ele não se dá só em função da morte, que ele se dá pela perda de um bichinho, se dá porque a gente vai mudar de emprego, porque a gente teve o diagnóstico de uma doença ruim, porque a gente mudou de país, de cidade, porque a gente terminou um relacionamento. Então, existem vários tipos de luto e cada pessoa vivencia o luto do seu jeito, de acordo com as suas experiências, as suas vivências, de acordo com as suas crenças, com aquilo que ela aprendeu no sistema familiar dela. E que a gente também precisa ter um olhar um pouco mais acolhedor e carinhoso com as pessoas que estão passando por um processo de luto, que é a escutativa, que é esse processo de acolher e abraçar e ouvir o enlutado, mas de uma forma sincera, permitir que ele expresse aquilo que ele está sentindo, e que o luto não se supera, nós aprendemos a conviver com o luto, nós aprendemos a lidar com esse processo. Inclusive, quero trazer aqui uma imagem bem interessante com relação a essa questão, para mostrar, né, para vocês. Quero mostrar aqui para vocês essa imagem que eu acho muito interessante, que é assim, ó, a gente tem gente que diz que a dor diminui com o tempo. A dor não diminui, gente. Nós é que aprendemos e crescemos ao redor dela. E isso é muito importante. Aprender a crescer ao redor da dor. O luto, ele traz esse processo de aprendizado para a gente. Porque nós vamos precisar lidar com essa realidade. Não dá para fazer de conta que a situação não aconteceu. Então, nós temos que olhar para essa situação e dar um lugar para ela, acolher os nossos sentimentos e as nossas emoções. E também falamos sobre os 5 estágios do luto, né? Que é a negação, que é a raiva, que é a barganha, a tristeza e a depressão e a aceitação. E que em cada uma delas a gente vai vivenciar um tipo específico de sentimento e emoção. E que não existe um livrinho de receitas para você passar por todas essas fases num período determinado. Que a gente vivencia essas fases, às vezes num único dia, às vezes durante semanas, às vezes durante meses. Então não existe um processo. É natural que exista uma oscilação e a gente precisa olhar para isso e acolher essa oscilação. Então acolha aquilo que você está sentindo, acolha esse movimento. Também falamos sobre as dores que a pandemia trouxe, o aumento dos enlutados, a dificuldade de não ter tido um ritual
para finalizar os processos e o quanto isso é fundamental. Então a gente precisa fazer esse ciclo de encerramento, fazer esse movimento de despedida, como nós fizemos agora. Esse exercício é um movimento de despedida. Nós precisamos fazer esse rito para encerrar esse ciclo dentro do nosso coração, para que a gente possa se abrir para aquilo que vem de novo, porque a vida continua e a gente vai precisar lidar com ela no dia a dia, ali na rotina. Então, quando a gente consegue fazer esse movimento de encerrar esse ciclo, a gente pode se abrir para o novo ciclo. E é um processo, eu disse, é um processo, cada um no seu tempo e do seu jeito. E vamos lá, né? Mais uma vez eu quero explicar por que eu trago esses temas aqui toda semana. Então, todos sabem, eu sou terapeuta há mais de 21 anos, estou completando na realidade esse mês agora 22 anos no mundo das terapias. E eu faço os atendimentos terapêuticos, eu tenho os cursos de formação terapêutica, tenho o processo de mentoria, principalmente para aquelas pessoas que estão fazendo um processo de transição de carreira. Mas independente disso, a minha missão é sempre auxiliar as pessoas para que elas possam se autoconhecerem e possam evoluir dentro desse processo de consciência delas. E eu sempre faço esse movimento aqui de forma gratuita através do programa Universo Holístico. Então, por isso que eu estou aqui às quartas-feiras, às 19h30, conversando com vocês sobre esses temas que eu acho fundamentais. Então, tenho trazido cada semana um tema diferente para que a gente possa refletir sobre esse assunto. Essa live, esse programa, ele vai ficar gravado e disponível até o próximo domingo. E no domingo às 18 horas ele sai do ar. E por que eu faço isso? Porque é uma forma da pessoa ter um tempo, né, se programar e se comprometer com ela de assistir durante aquele prazo. Não é para ficar lá disponível o tempo inteiro, porque na semana que vem a gente já vai trazer um outro tema para ser conversado. Então eu quero agradecer muito a presença de cada um. Mais uma vez eu reforço aqui, para você que teve dificuldades em fazer o exercício, eu estou disponível, é só me chamar para conversar, que eu te auxilio nesse processo. Se você, mesmo que tenha tido facilidade para fazer o exercício, ficou com alguma dúvida, quer falar de alguma questão, é só me chamar lá no WhatsApp, eu sempre estou muito aberta e disponível para atender as pessoas e conversar sobre assuntos tão delicados e tão importantes. Então, é só me chamar no WhatsApp. E se você também quer aquele material para enlutados, me pede que eu vou encaminhar também, tá certo? Então fica aqui o meu beijo no coração, minha gratidão por vocês terem me acompanhado até aqui e nos vemos na semana que vem. Até mais.